Com alegria, mais uma vez, estamos aqui para celebrar e adorar o nome do Senhor nosso Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra do Senhor, um texto que vai trazer edificação para as nossas vidas e gerar um despertamento para que cresçamos para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar uma meditação no Salmo 1, onde a Palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Queridos, ao examinar esta palavra bíblica, é importante a gente atentar para aquilo que Davi expressa logo no início do livro dos Salmos. O capítulo 1, o Salmo 1 é como se fosse uma introdução a este livro, que trata de expressões onde são recheadas e enriquecidas por sentimentos que provêm da alma do salmista. E é interessante a gente falar sobre este salmo porque ele aborda sobre a diferença entre dois homens: um homem bem-aventurado, um homem que verdadeiramente teme ao Senhor, e um homem ímpio, um homem iníquo, que vive nos seus pecados e está cada vez mais distante do Senhor. Mas quando a gente olha a expressão do homem bem-aventurado, a gente entende que verdadeiramente Davi apresenta alguns aspectos desse homem. E eu quero, no verso 1, verso 2 e verso 3, destacar algumas características deste homem, para que a gente aplique na nossa vida, para que a gente alcance também o caráter de um homem bem-aventurado, de uma mulher bem-aventurada, para a glória do Senhor. E no verso 1, ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, eu quero destacar aqui que um homem bem-aventurado é um homem que verdadeiramente se separou, ou seja, um homem que, separado do mundo, separado da vida de pecado, separado do ímpio, separado para fazer toda a diferença a serviço do reino de Deus. Quando a gente fala de separação, a gente olha para o livro de Gênesis, capítulo 1, onde logo depois do verso 3, o escritor de Gênesis, o próprio Moisés, ele diz que: e viu Deus que as trevas eram más e a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Ou seja, é o mesmo princípio de separação, o bom sempre separado do mal. E dentro desse contexto, a palavra bíblica diz que o homem que se separa é um homem bem-aventurado, é um homem que decide trilhar os caminhos do Senhor, é um homem que verdadeiramente entende a necessidade de estar longe do mundo, longe do pecado, das atitudes, das práticas que o mundo pratica todos os dias, porque a vida dele é verdadeiramente uma vida para agradar o Senhor. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. É um homem verdadeiramente feliz, porque ele tomou a decisão de se separar, de viver no estado de separação, longe do pecado, longe dessas pessoas, para glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Mas o verso 2 diz ainda: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero destacar aqui que o homem bem-aventurado, além dele ser um homem separado, o verso 2 diz que ele é um homem que se entregou à lei do Senhor, ou seja, ele tem prazer nessa lei, ele está totalmente entregue a esta lei que governa a sua vida, esta lei que ele tem prazer e nela medita de dia e noite. Portanto, não importa a situação em que você esteja vivendo, a situação que você vai enfrentar, o mais importante é você entender que na palavra do Senhor você encontra as respostas necessárias para aquilo que você precisa. Por isso, no nome do Senhor Jesus, entregue-se a esta lei, entregue-se a esta palavra. Quando a gente olha o livro de Josué, o recado de Deus, a ordem de Deus para a vida dele é: medita no livro desta lei,
medita no livro desta lei, porque ela fará você prosperar em tudo que você intentar fazer. É verdadeiramente isso. É a lei do Senhor que refrigera a alma. É o mandamento do Senhor que é perfeito. E é este mandamento que deve fazer parte da nossa vida. Por isso esse desafio: entregue-se à lei do Senhor e nela você receberá vida para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 3, a palavra bíblica diz que bem-aventurado o homem que ouve, o homem que lê e o homem que guarda as palavras desta profecia. Ou seja, falando da lei do Senhor, de uma palavra viva, de uma palavra que verdadeiramente nos enriquece em todas as circunstâncias. Falando nisso, o Senhor Jesus, quando escreve o Evangelho, aliás, João, quando escreve o Evangelho no capítulo 6, ele traz à luz as palavras do Senhor Jesus, quando o próprio Cristo diz: porque as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então esta palavra é digna digna de aceitação, é digna de verdadeiramente receber de nós um cuidado especial, uma entrega, uma meditação diária, assim como diz o salmista: na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, não é circunstancial, não é uma palavra circunstancial, é uma palavra que deve fazer parte da nossa vida ininterruptamente. Durante o dia, a lei do Senhor; durante a noite, a lei do Senhor. Quando tudo estiver bem, a lei do Senhor. Quando tudo estiver mal, a lei do Senhor. Se houver luz, a lei do Senhor. Se houver trevas, a lei do Senhor, em todos os aspectos. Por isso o desafio é de vivermos uma vida fundamentada na palavra do Senhor, entregue a esta lei no nome do Senhor Jesus. E a palavra bíblica nos garante que diante de tamanha meditação, de tamanha entrega, o resultado não é outro senão sermos homens e mulheres bem-aventurados para a glória do Senhor nosso Deus. E no verso 3 nós encontramos uma expressão fantástica, onde a palavra bíblica diz que ele é como árvore plantada junto às águas, à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Um homem bem-aventurado é um homem próspero, é um homem que separou do mundo, é um homem que se entregou à lei, mas também é um homem que alcança bons resultados na vida pelas atitudes anteriores. É Deus quem nos conduz. Quando a gente olha a palavra bíblica de Deuteronômio 28, ele começa dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos, todas essas bênçãos te seguirão. É exatamente isso, é estar como árvore plantada, é ser como árvore plantada junto à corrente das águas, é estar pertinho do Senhor, é deixar que esta lei, que esta graça, que a bênção dos céus nos alcance de tal maneira para que haja em nós bons frutos, haja em nós bons resultados. As nossas atitudes, e fundamentadas em Cristo Jesus, nos conduzirão a lugares bem-sucedidos, a bons resultados na nossa vida. É uma vida de prosperidade. A palavra bíblica deixa bem claro: é uma árvore plantada junto à corrente de águas, ou seja, é na presença de Deus, querido. Se nós quisermos encontrar bons resultados para um futuro de paz, nós temos que entender que simplesmente estarmos na presença do Senhor, nos separarmos do mundo, meditarmos na lei do Senhor, os resultados serão outros, serão resultados extremamente benéficos e abençoadores. Por isso, no nome do Senhor Jesus, eu deixo para você esta palavra de edificação, de despertamento, de crescimento, para que em todo tempo esta palavra seja uma palavra viva na sua vida, na sua casa, na sua história, e você possa perceber que o homem que tem prazer na lei do Senhor, um homem que tem uma vida separada do mundo, separada de atitudes que desagradam ao Senhor, os resultados da sua vida serão simplesmente outros, resultados extraordinários, que engrandece o nome do Senhor e traz edificação para nós, para a nossa casa, e um futuro de paz por onde quer que caminharmos para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Eu deixo para você esta palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que em tudo você seja este homem, esta mulher que o salmista tanto expressa com tanta propriedade, trazendo o recado dos céus para nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida
e que em tudo você seja bem-aventurado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.